Graça e paz, amados, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Desde já eu te peço, curta, comenta, compartilha esse vídeo, para que o YouTube entenda que esse vídeo é um vídeo relevante e essa mensagem chega a maior número de corações, amém? O nosso intuito aqui é trazer uma mensagem que pode mudar a tua história, a tua família. Esse vídeo, os nossos vídeos não tem fins lucrativos nenhum, é só para te abençoar e te favorecer a todo o tempo, amém? Vamos para a mensagem de hoje que está em Gênesis, no capítulo 12, que diz assim: certo dia o Senhor Deus disse a Abraão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para uma terra que eu lhe mostrarei, e os seus descendentes, e o seu nome será famoso, e você será uma bênção para os outros. Olha que interessante, o poder dos ambientes, né? Porque quando Deus chamou Abraão era ainda o nome dele, quando Deus chamou Abraão, ele estava morando junto da sua família, junto com seu pai, com toda a sua parentela em Harã. E Deus chamou ele para ir para Canaã, a terra prometida, a terra que Deus já tinha separado, já tinha reservado para Abraão. Abraão ouviu a voz de Deus e obedeceu. E saiu de Harã para Canaã e se tornou o pai da fé, o pai de Isaac, o pai de multidões, o Abraão, o patriarca, né? O grande Abraão, né, que viveu experiências sobrenaturais com o Senhor, e ele é o pai da fé, é o nosso pai da fé, o pai Abraão, né, e se tornou pai de multidões. Mas olha que interessante, se Abraão tivesse continuado, não, Senhor, eu não vou não, ou então é coisa da minha cabeça, essa voz não existe, e tivesse decidido, porque Deus não obriga ninguém a nada, e tivesse decidido permanecer junto com sua família em Harã, ele não seria o Abraão tão famoso, o Abraão que nós estamos falando dele de milênios atrás, o pai da fé, simplesmente porque ele decidiu sair do ambiente que ele estava para o ambiente que Deus tinha preparado para ele, onde ele iria cumprir o propósito da vida dele. E muitas das vezes é comigo e com você. Muitas das vezes nós estamos inseridos em ambientes que Deus pede para nós mudarmos, né? Saímos de um lugar para ir para o outro, e nós ficamos com medo, porque o ser humano tem medo do desconhecido. O desconhecido muitas das vezes é duvidoso, mas quando Deus chama, mova-se para Ele, porque é lá que você vê o propósito ao qual Deus te escolheu. A mesma coisa aconteceu também com José, né? Mas aqui Abraão ouviu a voz de Deus e obedeceu. Já José caiu na zona de expulsão de Deus, porque olha que interessante, quando ele era o filhinho querido de Jacó, né? E ele era o filho amado, né, o predileto, o preferido, ele caiu na zona de expulsão, porque Deus já tinha preparado para ele, decidido que ele ia ser o governador da maior nação do planeta, que era o Egito, e salvar não só a família dele, mas como o mundo inteiro de fome, né, porque houve uma grande fome e José era o governador e o administrador do Egito. Mas para isso ele precisou o quê? Cair na zona de expulsão de Deus. Então ele morava com o pai, e de lá ele foi vendido pelos próprios irmãos para o Egito, e de lá ele foi parar na casa de Potifar, onde ele governou a casa de Potifar. Olha o poder dos ambientes. Ele foi inserido naquele ambiente porque ele já estava sendo preparado, treinado para assumir o governo em todo o Egito. De lá ele foi injustamente jogado na cadeia, e lá na cadeia ele governou também, e ali naquele ambiente, que pode ser uma coisa, ele não queria estar ali, era um ambiente de privação, não era um ambiente que ele desejava, não tinha nada a ver com o futuro e o propósito que Deus escolheu. Mas o ambiente, olha o poder do ambiente, o ambiente que ele estava ali, ele conheceu o padeiro, ele conheceu o copeiro, e o copeiro foi quem soprou o nome dele para o faraó, e através do copeiro foi aberta uma porta para ele, e de lá ele interpretou o sonho do faraó e assumiu o governo do Egito e da maior potência do mundo, que era o Egito. Então eu quero te falar uma coisa, olha o poder dos ambientes. Muitas das vezes nós estamos num local de trabalho, muitas das vezes nós estamos em igrejas ou em qualquer outro lugar que você não queira estar, que você fala, poxa, isso não tem nada a ver comigo, mas é nesse ambiente que você está inserido que Deus pode usar uma pessoa que vai abrir uma porta para você, do mesmo jeito que o copeiro abriu uma porta para José e ele se tornou governador. É nesse ambiente que nós não queremos estar mais
que é só passageiro, que Deus pode usar alguém que vai abrir uma porta para nós, que vai nos favorecer, alguém que pode mudar o nosso destino e cooperar para o nosso propósito usado por Deus. Então não reclame dos ambientes que você está inserido, não reclame. Porque olha interessante, a mesma coisa foi com Davi. Davi estava junto de seu pai, foi ungido rei, e depois ele foi ungido rei, né, pelo profeta Samuel, e morava junto com seu pai, depois casou com a filha de Saul, e depois começou a ser perseguido, ele teve que sair da onde ele estava, né, do povo de Israel, do seu povo, e ir morar, ficar vivendo, correndo, fugindo de Saul, morando em cavernas. Depois ele foi morar em terras filisteias, né, na terra do inimigo. Mas olha o poder do ambiente. Nesse ambiente que ele estava, dentro de uma caverna, ele começou a treinar, começou a reinar sobre aquele povo, mesmo antes de ter sido assumido o trono. Por quê? Porque naquele ambiente que ele estava ali, pessoas que estavam endividadas, a escória de Israel, foi ter com ele. E ali ele treinou, naquele ambiente ele treinou e preparou o exército mais letal da época, que eram os valentes de Davi. Então eu quero te falar uma coisa, não reclame dos ambientes. Os ambientes são um treinamento de Deus para mim e para a tua vida. Muitas das vezes nós estamos inseridos, poxa, eu não queria mais estar aqui, não tem nada a ver, mas calma, não reclame. Com Deus não tem desperdício, com Deus não perdeu o controle. Se você está ali, tem um propósito. Deus muitas vezes vai preparar você, vai transformar o teu caráter, vai te preparar e treinar para verdadeiramente o teu propósito se cumprir. Para isso tem um tempo, então não reclame. Tenha isso como um treinamento de Deus e não reclame, porque esse ambiente é onde Deus vai abrir uma porta para você que vai mudar o teu destino. Então não reclame, não reclame. Então José, por estar nesse ambiente que não era o que ele queria, na casa de Potifar, ou então na cadeia, ali ele se tornou, depois dali ele se tornou o grande José do Egito, o maior governador de todos os tempos do Egito. Abraão, por ter ouvido a voz de Deus, se tornou o pai da fé, e tantas outras histórias bíblicas que falam sobre isso também. Então não reclame do poder do ambiente que Deus tem preparado para mim e para você. Eu sei que não é bom, não é gostoso, é um ambiente hostil, é um ambiente que não tem nada a ver com o nosso propósito, não faz sentido. E muitas das vezes com Deus não precisa fazer sentido. Nós só precisamos acreditar e confiar que no final das coisas, todas as coisas cooperarão para o nosso bem. Porque Deus nos ama e Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele prometeu. Ele não perdeu o controle da minha e da tua vida. Então não reclame. Simplesmente tenha um ambiente que você está inserido hoje e não faz sentido para você, entenda que é um treinamento de Deus e que naquele ambiente Deus vai usar alguém que vai abrir uma porta para mim e para você e mudar a nossa história, amém? Porque é assim que Deus faz comigo e com você. Fez na vida de Abraão, fez na vida de Davi, fez na vida de José, fez na vida de Moisés também. Quando Moisés estava no Egito, ele caiu na zona de expulsão, teve que fugir para Midian, ali ele se tornou pastor de ovelhas, para depois pastorear a nação inteira de Israel que saiu do Egito, que Deus libertou o povo. Então entenda uma coisa, tudo é um treinamento, então não desperdice os ambientes que você está, porque ali você vai aprender algo que quando chegar lá na frente, no teu propósito, vai servir para você. Então não descarte. Não reclame, porque Deus já viu o meu e o teu futuro. Se nós estamos ali, tem um porquê. Às vezes é uma proteção de Deus, às vezes é um treinamento, ou é um ambiente que Deus vai usar alguém para nos abençoar. Então não reclame, não reclame. Eu sei que não é fácil. Nós já queremos estar vivendo nosso propósito. Mas isso vai acontecer porque Deus é fiel. E no tempo certo de Deus, o ambiente que nós estamos inseridos, ou será um treinamento, ou Deus vai usar alguém que vai nos impulsionar para o nosso propósito. Poxa, então como é que eu sei que é hora de sair? Você vai ouvir a voz de Deus. Deus vai falar com você. Acabou o tempo aqui. E mesmo assim, se você não conseguir perceber que é Deus falando com você e permanecer, Deus vai te expulsar. Você vai cair na zona de expulsão de Deus, rumo ao propósito ao qual Ele tem para mim e para a tua vida, amém? Porque foi assim com Moisés na zona de expulsão, foi assim com Davi na zona de expulsão e foi assim com José. Abraão ouviu a voz de Deus e obedeceu.
E se nós ouvirmos a voz de Deus e ficarmos com medo, achando que é coisa da nossa cabeça, pode ter certeza de uma coisa, Deus te expulsa de lá, você cai na zona de expulsão de Deus, amém? Então não se preocupe, então não rejeite, porque há poder nos ambientes que nós estamos inseridos. Porque cada ambiente da nossa vida nós estamos inseridos, Deus vai usar para cumprir o propósito ao qual Ele tem para mim e para a tua vida. Eu lembro que eu cultuava em determinado lugar, né? Primeiro eu vou falar da zona de expulsão. Eu morava em outro estado e muitas coisas começaram a acontecer ali, coisas que eram adversas, né, contra a minha vida, coisas que não faziam sentido. Eu entrei em muita dificuldade, e hoje eu entendo. Entendo uma coisa, na hora você não vai entender, mas depois lá na frente você vai entender que foi o melhor para mim e para você. E ali eu caí na zona de expulsão e eu saí daquele estado, voltei para São Paulo, né? Voltei para São Paulo e hoje estou vivendo tudo aquilo que Deus tem preparado para minha vida, uma parte, porque ainda tenho muito para viver, mas uma parte. E se eu tivesse permanecido lá, eu não estaria vivendo tudo aquilo uma parte daquilo que Deus tem preparado para minha vida. Então, olha interessante, eu caí na zona de expulsão e eu tive um encontro com Deus, cultuava em determinado ministério, onde eu fui muito abençoado por Deus, cresci muito, rompi, avancei, e dali eu ouvi a voz de Deus, e Deus falou, vamos agora para outro ambiente. Vamos para outro ambiente, e eu me mudei para Deus me mudou, né, meu estado geográfico. Eu morava na Zona Leste, Deus me trouxe para a Zona Norte, onde eu conheci a minha esposa, e onde Deus me ungiu pastor. E olha que interessante, se eu não tivesse obedecido à voz de Deus, Deus teria me expulsado, mas talvez eu não teria estar vivendo tudo isso que eu estou vivendo. Então é importante você reconhecer a voz de Deus e tomar uma decisão e de confiar na voz de Deus e deixar Deus te conduzir para o ambiente que Ele quer, porque é nesse ambiente que Deus vai te levantar, que Deus vai mudar a tua história. Foi assim comigo. Nesse ambiente que eu estou hoje, eu casei, Deus me ungiu pastor, né? Então, se eu não tivesse tomado essa decisão de crer e confiar que era a voz de Deus, talvez eu só seria o irmão Igor e não teria casado, né? Ainda não teria casado, ou tivesse casado errado, né? Com a pessoa que não era aquela que Deus tinha para minha vida. Então, o fato de eu decidir deixar Deus me conduzir para um novo ambiente, para o novo de Deus, hoje eu estou inserido no ambiente certo, onde eu casei, onde eu estou crescendo, rompendo, avançando ministerialmente, onde Deus tem me abençoado, onde Deus me ungiu pastor, e essa é a vontade de Deus para esse tempo da minha vida. Então é importantíssimo você reconhecer a voz de Deus e não ter medo de mudar do ambiente que você está para o ambiente, se inserir no ambiente que Deus tem para cumprir o propósito das nossas vidas. E se muitas das vezes, ou então você vai cair na zona de expulsão, onde eu também caí. Na zona de expulsão, por quê? Senhor, por que está acontecendo tudo isso? Era Deus já me expulsando rumo ao propósito. Então foi assim na vida desses homens de Deus, foi assim na minha vida e vai ser assim na sua também, em nome de Jesus, amém? Então, confie em Deus. Entenda que os ambientes que você está inserido hoje é um propósito de Deus, porque hoje você não entende, mas lá na frente você vai entender que foi o melhor para mim e para você, e que esse ambiente vai mudar a tua história e Deus vai te favorecer e vai te abençoar de uma forma sobrenatural, em nome do Senhor Jesus, amém? Se esse vídeo fez sentido para você, curte, compartilhe, envie nos seus grupos de WhatsApp para que o YouTube dispare para mais gente, para pessoas que estão em ambientes sem entender por que estão lá. Há um propósito divino, em nome de Jesus, amém? Deus te abençoe em nome de Jesus. Até o nosso próximo vídeo.